Olá, pessoal. Estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre alguns conceitos que podem ser entendidos após o trabalho das 2 primeiras semanas de gestação. Nós já trabalhamos nos vídeos anteriores a parte sobre primeira e segunda semana e vimos que uma das características associadas a as 2 primeiras semanas, ou que eles chamam também de período pré-embrionário, seria o processo de nidação, que inicia ao final da primeira semana e continua e termina na segunda semana. Então, com 10 dias, nós estamos completamente interiorizados lá no endométrio, que a partir do 12º dia já se restabelece completamente. Bem, embora a nidação ela ocorra em geral na região de corpo ou fundo uterino, ela pode acontecer em outros locais. E quando isso acontece, nós chamamos esse processo de nidação ectópica. Ecto é fora, e aí a gente tem o pico de lugar, né? Então, fora do lugar. E, dentre as anidações ectópicas, as mais comuns são aquelas que são conhecidas como gravidezes tubárias, ou nidações tubárias. Essa figura foi extraída do livro do Moore, tá? Se eu não me engano, Embriologia Clínica. E aqui as letras, elas indicam a frequência dos diferentes tipos de nidações. Como vocês veem, em torno de 95 a 98% das nidações ectópicas são nidações tubárias, tá? Sendo que as principais são nessa região próxima ao terço distal da tuba, tá? Que é o local onde você normalmente aconteceria o processo de fecundação. Bem, além da gravidez tubária, são consideradas gravidezes ectópicas a gravidez extrauterina, que tem ou na cavidade abdominal ligado ao mesentério, entre as alças intestinais, bastante complicada, complexa, e também pode ocorrer uma gravidez onde o embrião ele se nida na parte externa do útero, ou no próprio ovário, ou no ligamento que associa o ovário às tubas uterinas. Entretanto, dentro do próprio útero, nós podemos ter locais que são considerados ectópicos, como é o caso do istmo e do cérvix uterino. Existe uma série de fatores de riscos que predispõem nidação ectópica. Primeiro, a própria idade, entre 25 e 34 anos, ela é mais comum. Quando você teve quadro de infertilidade, geralmente tem um risco maior, uma vez que também busca uma série de medicações, utiliza medicações para tentar reverter esse quadro. 4 vezes maior também em doenças sexualmente transmissíveis, principalmente se a mulher teve infecções por clamídia. Tá? Em mulheres que tiveram antecedentes de laqueadura com reversão, né? Então a laqueadura, ela, principalmente aquela antigamente que era feita aquela dobra, né? Um nó nas tubas, tá? E em pacientes usuárias de DIU e também em pacientes com endometriose. Também existe uma associação entre o uso de progestênicos durante muito tempo, principalmente as injeções, uma vez que a progesterona é um relaxante de musculatura. A gravidez tubária, principalmente, visto que é dependente, né, a ida do embrião ao movimento que exista nessas tubas uterinas. O quadro clínico é também bastante diferenciado, na verdade. As manifestações clínicas dessas gravidezes surgem geralmente a partir da quinta semana, de 6 a 8 semanas, após, obviamente, o último período menstrual, e podem ocorrer algumas vezes tardiamente, quando a gravidez for fora da tuba. Tá? Então, em geral, essas gravidezes são inviáveis, entretanto, já existem alguns relatos de viabilidade para gravidez extrauterina, na parte onde a anidação ocorre na parte externa, e existe pouquíssimos casos, mas existe também já relatos de gravidez parovariana, né, com possibilidade de chegar até um momento no desenvolvimento que permite, inclusive, a viabilidade.
Tá? Entre essas, é importante que a gente entenda que a istmal também, dependendo do grau da posição na região de istmo, ela, com o desenvolvimento da gravidez, ela pode se tornar o que eles chamam também de placenta prévia, embora seja uma gestação de risco, pode ter alguns casos de sucesso. Tá? A gravidez tubária, ela leva, em geral, à perda da tuba. Então, não tem, tá? Como a gente retirar esse embrião daqui, colocar ele no útero, né? Se perde o time, na verdade, o tempo que ela entre pelo 6º dia, né? Onde inicia todo o conjunto de mecanismos biológicos estão envolvidos no processo de nidação. Então, isso já passou, não tem como retirar de um lado e botar no outro para continuar a gestação, ok? Bem, outra coisa interessante e importante, né, que eu gostaria de chamar a atenção aqui a vocês, é a questão associada ao local de viabilidade. Então, está demonstrado aqui para vocês, ok? Então, sobre a anidação ectópica, era basicamente isso, realmente, é bem rapidinho, né? Entretanto, nós temos um outro conceito que eu acho bastante interessante a gente falar após essa primeira explicação das 2 semanas, que estão associados à gemelaridade, tá? Então, os gêmeos sempre são um questionamento nas aulas, né? Mas principalmente nas primeiras aulas, quando a gente realmente já começa a introduzir conceitos como não existe a entrada de mágica espermatozoide no óvulo, né? Então, a primeira pergunta, mas e os gêmeos? Tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala em gêmeos, a gente tem 2 tipos de gêmeos. Tá? Os gêmeos que são conhecidos como gêmeos idênticos ou monozigóticos, e os gêmeos que são conhecidos como não idênticos ou fraternos também, ou dizigóticos. Tá? Os gêmeos idênticos, como o próprio nome sugere, eles são idênticos geneticamente e se apresentam identidade genética, eu preciso entender que eles não são similares só em relação à sua face, né? Vamos dizer assim, mas eles têm sempre o mesmo sexo, tá? Eles apresentam toda uma especificidade da sua semelhança genética. Tá? Já os gêmeos não idênticos, aqui não, eles compartilham a genética e o ambiente uterino. Já os gêmeos não idênticos, eles compartilham exclusivamente o ambiente uterino, visto que a genética é diferenciada. É igual à genética de 2 irmãos que não compartilharam o mesmo momento no ambiente uterino. Tá? E os gêmeos não idênticos também são conhecidos como fraternos, para lembrar essa questão do irmão, que é o irmão normal. A outra nomenclatura em relação aos gêmeos está associado a como eles são formados. O monozigótico, o dizigótico. Aqui a gente já tem noção de que os monozigóticos são derivados de um único zigoto, tá? E que os dizigóticos são oriundos de mais do que um zigoto. Existe ainda uma nomenclatura associada ao número de placentas observadas, que é o que a gente chama de uni ou bivitelino. Essa nomenclatura, entretanto, ela deve ser utilizada com cautela. Embora muita gente ache que sejam sinônimos, o univitelino seja um sinônimo para gêmeos idênticos, né, idênticos ou univitelinos, ou não idênticos ou bivitelinos, isso não é uma realidade, e a gente vai entender agora. Então, essa nomenclatura específica, ela deve estar realmente restrita à parte médica, né, ou, obviamente, aos profissionais de saúde que conseguem compreender, através de imagem, o número de placentas observadas. Tá? As gemelaridades múltiplas espontâneas ocorrem aproximadamente em 1,5% ou 1,6% de todas as gestações humanas. Normalmente, os dizigóticos são mais comuns do que os monozigóticos. Em torno de 1,2% são dizigóticos, em torno de 0,4% são monozigóticos. Atualmente, nós temos também um aumento na concentração desses gêmeos, que são os dizigóticos, devido às técnicas de reprodução assistida, que utilizam os chamados indutores de ovulação. Tá? E exatamente pensando nisso, a gente fala em como são formados esses gêmeos. Esses gêmeos, eles são dependentes de um evento pré-fecundação. Que evento é esse?
uma poliovulação. Então, é necessário que haja mais do que um gameta, mais do que um ovócito secundário sendo liberado pela mulher, para que você tenha possibilidade de formação de gêmeos dizigóticos. Esses óvulos podem ser liberados do mesmo ovário, podem ser liberados de ovários diferentes, podem ser liberados mais ou menos no mesmo momento, podem ser liberados em momentos distintos. Como nós conversamos quando falávamos de ovulação, existem várias possibilidades aí, visto que o que fora do normal pode ser qualquer coisa. Então, uma vez liberado esses gametas, cada um deles pode ser fecundado por um espermatozoide diferente. Sendo assim, nós vamos ter, então, formação de 2 zigotos, 2 ou 3, dependendo do número de óvulos liberados, tá? E cada um desses zigotos vai formar a sua amórola, vai formar o seu blastocisto, e quando chegarem lá no útero, cada um deles vai fazer a sua anidação. E cada um desses blastocistos vai produzir o conjunto de órgãos anexos que são passíveis de serem observados na segunda semana. Entre eles o córeo, que vai dar origem à placenta. Tá? Então, quando nós temos, e aí notem o seguinte, que quando esses gêmeos dizigóticos, eles nidam em locais separados, você tem a formação de 2 placentas, e aí eles são dizigóticos, bivitelínicos, bicoriônicos, geralmente você tem o termo também coriônico aqui, formam sacos amnióticos diferenciados, então são 2 âmnions, 2 cordões, tudo 2, como o que se espera. Entretanto, um grupo desses gêmeos dizigóticos podem ter o seu processo de nidação muito próximo um do outro. E como o sincicitrofoblasto, ele é um conjunto de células que se espalha no endométrio, é muito comum que possa acontecer, a gente chama de fusão de placentas. E aí, quando o médico está olhando lá no ultrassom, no primeiro momento ele vê uma só placenta. E aí usa-se o termo univitelino. Vejam, esse termo univitelino aqui é para gêmeos dizigóticos, tá? Então, por favor, usem com restrição. Usem o termo mais correto, que é o mono ou di, ou idêntico, não idêntico, como vocês queiram, tá? Mas, nesse caso, o córeo, ele é fundido, mas todos os outros anexos são únicos. O médico pode saber se era um monozigótico ou dizigótico ainda durante o pré-natal? Sim. Se forem de crianças com sexo distinto, ele vai ter certeza que eram dizigóticos que fundiram as suas placentas. Tá? Já se forem de sexo comum, ou 2 meninos ou 2 meninas, ou um número não nos importa, essa questão de ser mono ou dizigótico só vai ser observada ao nascer. Tá? Existe algum problema de eu saber se é mono ou dizigótico? Não, mas simplesmente a aparência. Então, como nós comentamos, esses tipos de gêmeos estão associados na atualidade com grande quantidade de uso de indutores de ovulação, embora na própria bula e o próprio médico diga que a quantidade de geração de gêmeos é muito pequena para quem usa os indutores, gente. Não, na prática a gente vê que não é muito bem assim não, tá? Então é importante que a gente tenha essa noção também. E tem muita relação com a genética, tá? Então a poliovulação é uma condição que é transmitida de geração em geração, é uma herança genética. Os outros gêmeos, os gêmeos que são conhecidos como monozigóticos, eles são produzidos num evento pós-fecundação. Tá? Então, você tem a liberação de um óvulo só, de um ovócito só. Esse ovócito é fecundado por um espermatozoide só, lembrem, nunca esqueçam disso, a reação zonal impede polispermia, a presença de mais do que um espermatozoide levaria à poliploidia, que é inviável na espécie humana. Então, é um gameta feminino, um gameta masculino.
E a formação dos gêmeos é dependente, na verdade, de erros que ocorrem no pós-fecundação. Ai, erros? Gente, é erro, mas aqui mostra que nem todo erro é tão ruim assim, né? Tá? Embora as gestações gemelares, elas são sempre consideradas gestações de risco, visto que a espécie humana não foi feita para gestação gemelar, tá? Cuti, né? Não vamos dizer que não. Em relação a esses erros, eles podem ocorrer, quanto mais cedo eles ocorrerem, maior a probabilidade de não dar problemas. Quanto mais tarde esses erros ocorrerem, maior a probabilidade de você ter problemas na formação desses gêmeos. Vamos dar uma olhadinha? 35% dos gêmeos monozigóticos, eles são formados a partir de erros no processo de segmentação ou clivagem. Normalmente, as segmentações ocorrem, como a gente estudou nos últimos vídeos, a partir de divisões celulares, geralmente uma a cada dia, tá? Pode acontecer de mais do que uma dessas por dia e gerar, então, lá pelo quarto dia, ao invés de um aglomerado de mórula, formar duas mórulas, tá? Quando você tem a formação de duas mórulas, e depois de você ter a eclosão da zona pelúcida calcificada, você vai ter a formação, então, dos blastocistos, e cada um desses blastocistos está associado à formação de um conjunto de anexos embrionários. Aqui, da mesma forma que nos monozigóticos, os blastocistos, eles podem tanto nidar em pontos diferentes do útero, e aí notem que eu tenho monozigóticos bivitelinos, com duas placentas, dois córion, dois amnions, né? Duas vesículas amnióticas, duas vesículas coriônicas, tudo. Duas vesículas vitelínicas, tudo dois, tá? Ou aqui também pode acontecer a fusão da região coriônica, ali das placentas, e eles então serem ditos também como univitelinos, né? Então, tem a placenta aí fundida. São diamnióticos, dicoriônicos e com uma única placenta, ok? Entretanto, a maioria dos gêmeos monozigóticos, na verdade, são formados entre quinto e sexto dia com a formação do blastocisto, tá? Quando o blastocisto é formado, lembrem que as células se movimentam no interior do que era a mórula e formam uma massa celular interna, que depois se diferencia em embrioblasto. Durante esse movimento das células, em alguns, né, ao invés de todas as células elas se posicionarem em um único local, você tem a formação de duas massas, e cada uma dessas massas vai formar um embrioblasto, como está mostrado aqui, tá? Pode formar 2, 3, aí depende, tá? Esse processo está muito associado a alterações, por exemplo, na genética das caderinas. As caderinas são tipos de proteínas envolvidas nas junções, né, nas zonas de adesão. A gente falou isso na citologia, quando a gente trabalha especialidades de membrana. Tá? E se sabe que algumas pessoas que têm essa predisposição genética, então teriam maior probabilidade de gerarem filhos gêmeos monozigóticos. Mas a maioria das vezes, os gêmeos monozigóticos estão associados à idade materna. Quanto mais velha for a mulher, maior a tendência ela de gerar gêmeos monozigóticos. Ok? Então, o que a gente vê aqui? 2 embrioblastos, mais apenas um trofoblasto. E se é apenas um trofoblasto, a gente vai ter um córion. E se eu tenho um córion, eu vou ter uma placenta, ok? Entretanto, tá? Cada embrioblasto vai gerar o seu saco amniótico, o seu saco vitelínico e o seu cordão umbilical. Então, nós temos uma placenta, tá? E nós temos um saco coriônico e 2 sacos amnióticos, normalmente, como está sendo observado. Durante a organização dessas estruturas, e principalmente do cordão umbilical, é muito comum também ocorrer, muito comum dentro disso, né? Que não é tão comum assim. Mas pode acontecer o que eles chamam de anastomose dos vasos. Tá? A anastomose dos vasos
cria um compartilhamento desigual no fluxo sanguíneo. Então, normalmente, quando ocorre a anastomose, você pode ter um dos gêmeos recebendo maior aporte de nutrientes, né, do que o outro. Isso gera, né, alterações no próprio desenvolvimento, criando, às vezes, gêmeos são idênticos, mas por receberem nutrientes de forma diferenciada, um fica bem maior do que o outro. E às vezes, tá, essa diferença é tão grande que pode, inclusive, levar à morte de um dos gêmeos. Quando essa morte ocorre logo no início da gestação, alguns gêmeos podem, inclusive, ser reabsorvidos. Não ocorre, tá, gente, no interior do útero, se é um útero íntegro, se as membranas estão íntegras, não vai existir decomposição. Ok? Você tem uma mumificação, mas não decomposição. Vai haver decomposição se você tiver ruptura de membranas. Tá? Aí pode acontecer, mas se não, se for a morte um pouquinho depois, né? Esse bebê vai permanecer ali até o final da gestação com o irmão gêmeo, ok? Bem, e a última forma, né, de formação dos gêmeos, ela vai acontecer lá no início da segunda semana. E notem, lembrem que eu falei a vocês que quanto mais tarde acontecer esse erro, digamos, piores serão a possibilidade das consequências. Tá? Então, quando você já formou, né, os anexos embrionários já estão organizados aqui, você pode ter fusão dessas regiões que formavam antes o embrioblasto. Tá? Nós podemos ter simplesmente a fusão dos âmnios, das vesículas amnióticas, e aí você vai ter uma única placenta, porque é um único trofoblasto, um único saco amniótico, a tal da bolsa d'água, né? Vai ser compartilhada também porque ocorreu fusão, mas o restante são 2 embriões, 2 sacos vitelínicos, então você tem essa organização do corpo normal, tá? Entretanto, além da fusão dos sacos amnióticos, pode acontecer também a fusão dos discos embrionários, né, do epiblasto do hipoblasto, ou dos nossos sacos vitelínicos. E quando isso acontece, nós vamos ter a formação dos chamados gêmeos conjugados, tá? Ou gêmeos fusionados. Dentre os gêmeos fusionados, nós temos 2 tipos, os chamados, conhecidos popularmente como siameses, e os chamados parasitas ou feto em feto. Tá? Qual que é a diferença básica aí entre eles? Tá? Os gêmeos siameses, eles são gêmeos que são conhecidos desde muito antigamente. Os primeiros registros ocorreram ainda antes de Cristo, quase 1000 anos antes de Cristo, lá em Constantinopla. Tá? E nesse caso especificamente, desse primeiro registro, os gêmeos eles estavam ligados como essas meninas aqui, ó, ligadas pelo abdômen. Tá? E, entretanto, né, nós tínhamos... não houve como fazer uma cirurgia logo no início, tá? Então, quando um dos gêmeos morreu, eles tentaram fazer essa cirurgia de remoção do gêmeo morto, mas o outro acabou morrendo 3 dias depois, tá? Bem, pessoal, o que se sabe sobre os gêmeos fusionados, né? As técnicas de reprodução assistida, elas foram uma das causas no aumento na chance de monocorionicidade, tá? E, consequentemente, na prevalência dessa gemelaridade imperfeita, ok? Com o advento dessas tecnologias, alguns autores dizem que os gêmeos fusionados aumentaram em número até 8 vezes de quando isso não existia. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, tá? Primeiro, a idade das mulheres que buscam essas técnicas. Então, geralmente são mulheres um pouco mais velhas, e como eu disse, isso tem uma relação com a idade também. E a outra questão é em relação à própria técnica, assim, ao uso de medicações e assim por diante, tá? Bem, esses gêmeos, eles são classificados de acordo com o local de fusão mais proeminente entre eles, tá? Pode
ser a partir do crânio, e aí eles são chamados de craniópagos, pode ser a partir do tórax, e aí eles são chamados de toracópagos, tá? Ou pelo abdômen, como essas meninas aqui, né, que foram separadas com sucesso, né? E aí eles são chamados de onfalópagos, tá? Pode ser associados com a região sacral, que são chamados pigópagos, isquiópagos são os que são unidos pela pelve, e os raquípagos são aqueles que são unidos pela região de medula, pelo canal medular, tá? Nós temos uma divisão ainda em relação à simetria, podem ser assimétricos ou que também são conhecidos como heterópagos e simétricos. Os siameses geralmente são simétricos. O que é simétricos? Na verdade, os dois são bem desenvolvidos, tá? E os assimétricos é quando tem um desenvolvimento desigual, tá? Então, um se desenvolve mais do que o outro, que é o caso dos outros gêmeos que a gente já vai falar ali, tá? Bem, gente, a avaliação dessas crianças, com certeza absoluta, ela é bastante importante, é observado esse processo já durante o desenvolvimento pré-natal e ela depende de uma equipe multidisciplinar, né? Então, não é só o obstetra, é o pediatra, o cirurgião pediatra, tá? E, infelizmente, algumas vezes essa ligação, ela vem acompanhada de um compartilhamento de órgãos vitais. E quando a gente trabalha essa situação, né, ela está envolvida, na verdade, com uma série de decisões que levam a dilemas éticos, tá? Então, nos quais uma série de diferentes aspectos devem ser discutidos, analisados, obviamente, não só pela equipe da saúde, mas principalmente associados à família da criança. Tá? Então, algumas vezes, para que ocorra a cirurgia, tem que se escolher um dos gêmeos, né? Isso é muito complicado, com certeza absoluta, para os pais, tá? Bem, além desses, né, como eu falei, pode haver essa gemelaridade imperfeita com assimetria de corpo. Então, um dos corpos, ele tende a se desenvolver mais do que o outro. Quando é que isso acontece? Só vou voltar aqui. Quando você tem, além da fusão das camadas do embrião, ou também fusão do saco vitelínico. O saco vitelínico é uma estrutura que perdeu a sua função de estar associada à nutrição, no sentido de conter vitelo para repassar para as células do embrião, mas ele está associado agora na nossa espécie ao desenvolvimento de grande parte dos nossos órgãos. A partir do saco vitelínico, ou parte do saco vitelínico é introduzido no corpo, no nosso corpo, ao longo da 4ª semana, e ele dá origem a um canal que vai da região caudal à região cefálica, que é conhecido como intestino primitivo, e que será responsável pela produção de todos os nossos órgãos do aparelho gastrointestinal, inclusive as glândulas anexas, trato respiratório e parte do gênito urinário, além de glândulas endócrinas, como é o caso da própria adenipófise. Tá? Então, tireoide, paratireoide. Então, você tem... paratireoide não, só tireoide. Então, é importante que a gente veja que aqui você tem uma fusão, né? Uma fusão bastante severa, tá? O prognóstico depende do quanto realmente houve de fusão e de compartilhamento aí, né? E de não desenvolvimento de um dos gêmeos. Quando você tem simplesmente o aporte externo, né? Pode ser feito cirurgias e ter um bom prognóstico posterior. Alguns desses gêmeos, eles são absorvidos pelo irmão, então eles não se desenvolvem e pode ter absorção. Então, se vocês buscarem aí no Google Oráculo do Saber, vocês vão encontrar uma série de imagens de pessoas, inclusive com mais idade, né? Geralmente na adolescência, na primeira infância e na adolescência, às vezes começam a ter crescimento dessa massa associado gêmeo ao irmão gêmeo absorvido. Tá? Então, é importante que a gente tenha essa noção. Com certeza vocês vão estudar melhor isso quando forem estudar alguma coisa associada à gineco, obstetrícia, ok? Bem,
É importante outra coisa citar, que mulheres com história de gestação de gêmeos fusionados não têm risco aumentado de recorrência numa futura gestação, tá, gente? É interessante isso para que a gente consiga também estimular, né? Algumas mulheres, obviamente, quando recebem informação dessa e veem os bebês assim, né, elas ficam com essa dúvida, né, de que, então eu vou, na minha próxima gravidez, eu tenho a probabilidade de ter. Na verdade, ela vai ter a mesma probabilidade do que qualquer outra mulher na população, tá? Então, não é porque teve que vai ter sempre, ok? A cada gestação, a probabilidade é a mesma. E aí, é geralmente muito pequena, né? Então, gente, era isso, tá? Nesse último slide, a gente tem um resumo, né, das duas formas de formação de gêmeos, os gêmeos dizigóticos e os gêmeos monozigóticos. Lembrando que quanto mais próximo da segunda semana ocorrer esse erro de desenvolvimento, maior a probabilidade das gestações gemelares imperfeitas, com formação dos chamados gêmeos fusionados, ok? Então, se você gostou, por favor, dá um like aí. Se tiver alguma dúvida, deixe os seus comentários. Se você for meu aluno, você pode, obviamente, utilizar os nossos momentos de encontro para tirar ou para sanar as suas dúvidas. Muito obrigada por mais um vídeo assistido e espero encontrar vocês nos nossos próximos vídeos. Um abração.